E aí, nação? Sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Coringão, né? Se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Vou trazer aqui as principais informações do Corinthians hoje, né? Estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. É um dos candidatos ao título, né? Então, não estão dando o Corinthians, estão dando o Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, deixando sempre o Corinthians de lado, né? Eu já vi esse filme, né? Vamos trazer as informações, vamos ver o que é que a mídia tá falando aí, né? É sempre bom estrear em casa, pessoal. Seria bom estrear com a vitória, né? Até porque passa confiança para os jogadores. O Corinthians vem de uma ótima vitória aí contra o Nacional, né? Da Sul-Americana, 4-0. Jogando muito bem, né? Eu acho que foi um dos melhores jogos do Corinthians nessa temporada. Teve a estreia na Sul-Americana que deixou a desejar, mas no segundo jogo da Sul-Americana jogou super bem. Antônio Oliveira não estragou o time, fazendo algumas substituições que ele fez lá no Uruguai. E isso, o Corinthians venceu por 4-0, poderia ter sido mais, né? Muitos jogadores se destacando, Romero, Pedro Raul, Igor Coronado, Rodrigo Garro, mais uma vez Ranieri, né? Então, Wagner, Yuri Alberto, muitos jogadores se destacaram contra o Nacional. Eu acho que é importante, né, uma sequência aí para esses caras conseguir desenvolver. Quem sabe aí nesses 3, 4 primeiras rodadas, o Corinthians não consiga já abrir o olho dos antes, né, dos rivais, aqueles que não botam fé no Corinthians, né. Com certeza eu boto fé e eu acho que a torcida corintiana também bota fé, né. Então é isso, vamos trazer algumas informações que a mídia está falando aqui, né. É muito bom sempre estar trazendo aqui as informações do Coringão, né. Vamos ver o que a mídia está falando aí, né, pessoal. Corinthians vai quitar a dívida com atletas que saíram do clube, né. Augusto Melo deu essa declaração, chamou bastante atenção, né. Saiu aqui também nas mídias, nas redes sociais. Augusto Melo dizendo que vai quitar dívidas com atletas, né, aqueles que saíram do clube. Isso é bom, né? É bom porque o Corinthians é um time grande, né, pessoal? Não adianta que a gente querer dizer porque o clube tem dívida, isso não é grande, né? O Corinthians é um clube gigante, né? Vamos mais aqui, pessoal. Corinthians que caiu muito bem, né, com a chegada de Antônio Oliveira, né? Situação de alguns jogadores começa a melhorar. O Corinthians pode ter a volta de Maico, né? Maico que é um dos principais jogadores do Corinthians, pessoal. Sei que muitos pediam, né? Para o Corinthians deixar Maico ir para outro clube, né? Assim como Yuri Alberto. Muitos criticaram, né? Mas às vezes o mau desempenho do jogador não é questão que o jogador esteja mal, que o jogador não se recupere, né? O que vinha acontecendo no Corinthians era Mano Menezes não conseguia passar tranquilidade para Yuri Alberto, para Fagner, para Maico. E, consequentemente, ninguém jogava a bola no Corinthians, né? Chegou o Antônio Oliveira, virou a chave, o time começou a jogar bola. Eu acho que isso aí é o que é mais importante, né, pessoal? O time começa a jogar bem, vem uma sequência boa aí, né? Campeonato Brasileiro, a gente espera que o Corinthians faça grandes jogos. Então é isso, nação corintiana. Vamos trazer aqui as principais notícias do Corinthians de hoje. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal Energia 97, sempre trazendo as principais notícias do Coringão. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Agora, sem enrolação, nação corintiana, vamos trazer o vídeo aí e no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos ver o que é que a mídia tá falando, né? Vamos lá. E por ele, né, o Cássio ficaria, que o Corinthians vai procurar logo o Cássio para renovar o contrato. E hoje o Cássio foi na Band lá dar entrevista e tal, e falou sobre isso. Ele falou, por mim, tá tudo certo, sem problema nenhum para renovar com o Corinthians. Eu vou facilitar, inclusive, né, que ele gosta do Corinthians, que ele tá há muito tempo lá, né? Então, que não tem problema nenhum. Então, teremos aí, com certeza, uma renovação do Cássio, né?
né, mano? O mano que não quer mais saber do Cássio. Boa tarde, viu? Tudo bem aí? E aí, boa tarde, Dodô. Caramba, levei um... Que isso? levei um susto, Dodô. Ô, Motinha. Por quê? Não, Mota, não é que eu não queira, não, a renovação do Cássio. Eu acho que o Cássio, ele pode não estar no seu auge do que ele já jogou com a camisa do Corinthians, mas eu acho ele um cara importante. Diferente de outros jogadores que saíram, por exemplo, o Renato Augusto. O Renato Augusto não estava rendendo. Então, renovar com o Renato Augusto era tiro no pé. Agora, a renovação do Cássio, eu acho importante também, principalmente pelo fato do Corinthians ter só o Carlos Miguel, o De Paula, como um grande goleiro. Sim. E o Corinthians, ele precisa do Cássio ali também, até para dar um respaldo. Eu sou contra, Motinha, por exemplo, só dar oportunidades pro Cássio. Eu acho que o Corinthians, ele tem a obrigação de dar um respaldo aí, né? Começar a preparar o substituto do Cássio e colocar o Carlos Miguel mais vezes para atuar. Mas eu não sou contra a renovação do Cássio, não. Eu acho o Cássio um grande goleiro. Eu só sou contra esse negócio de perpetuar o cara no gol e esconder o Carlos Miguel para que o Carlos Miguel não tenha chance. Isso daí eu não aceito, não. Eu acho que poderia talvez mesclar o Carlos Miguel junto com o Cássio, inclusive para preparar o próximo goleiro. O que você acha, De Paula? Você renovaria com o Cássio ou não? Eu renovaria, sem sombra de dúvidas, né? O Cássio é da história recente do Corinthians, eu acho que é um dos poucos ídolos que o torcedor tem, né? Maltratado. Por parte da torcida. Não, por mim não. Maltratado, concordo. Nem pelo Mano, nem pela Letícia. Você mesmo já chegou a falar que ele não tem mais mola. Você falou ele não tem mais mola, ele não consegue pular. Não quer mais ele. No Corinthians de todos os tempos, quem que é o primeiro, hein? É meu barbeiro. Quem é o seu goleiro, De Paula? Meu goleiro? Do Corinthians de todos os tempos. Dida. Sério? Dida. Eu gosto do Dida. Debaixo dos 4 paus, acho o Dida muito mais completo. Dos 3 paus. Mas peraí, desculpa. Nem dos 3, é um Onde eu só. arrumei 4, hein? Não, aliás, nem dos 3, é um só. Embaixo de 1 e ao lado de 2. Então, retificando. Fantasia. Embaixo de 1 e ao lado de 2. Falou alto. Né? É porque o Dida você acrescenta 1. Tu gosta, então, né? Então, você gosta do grandão, eu acho o Dida hein? até mais completo, na verdade. Mas o Cássio é monstro, gente. O Cássio tem que renovar. Por mim, ele encerraria a carreira no Corinthians, cara. Eu acho que quando você fala do Dida, mais ou menos que nem alguns São Paulinos, por exemplo, como eu, você fala, maior ídolo, Rogério Ceni, melhor goleiro, Zé. Por aí. Talvez por aí. Por aí. Eu acho o Dida mais completo, sei lá. Mas o Cássio é monstrão também. Mas eu acho que tem que renovar realmente. É um goleiro que fez história e pode... Agora, o Mano tem essa tese da transição, de deixar o Carlos Miguel jogar um pouquinho. Mano, eu acho isso praticamente impossível. Primeiro que eu acho que nenhum treinador vai ousar fazer isso, né, mano? E o próprio Cássio, como ele tem desafios pessoais, também não aceitaria ficar... Quantos jogos faltam pra esse desafio? Uns 100, sei lá. Falta bastante coisa ainda. Bastante, mas você tem desafios pessoais? Olha, Sombra, a gente vive sempre com desafio, né? Se você se acomodar na vida, você não chega a lugar nenhum. Seguinte, você pode ser mais direto na sua resposta? Na verdade, eu não tenho nada preparado pro momento. Mas ele tem, Então falta falar do Cássio. O Cássio, eu acho que tem que renovar, Mota. Tá certo, Mota. O que mais? Vamos falar também o seguinte. Mas, Motinha, só um parênteses aí no que o Sombra falou, ele falou até de brincadeira, mas eu acho, De Paulo, que de vez em quando, cara, a torcida do Corinthians, ela pega no pé do Cássio, sim, de uma maneira que eu acho que, deveriam não pegar. Não que ele não mereça críticas quando falhe. Eu acho que o Cássio, inclusive naquele jogo na estreia da Sul-Americana, quando o Corinthians pegou lá o Racing do Uruguai, eu acho que uma bola daquela lá, para um goleiro do nível do Cássio, eu até falei, eu não acho que tenha sido uma falha gritante, mas o Cássio, em momentos talvez aí áureos com a camisa do Corinthians, ele teria defendido, mas eu não acho que tenha sido um frango, ou então uma falha gritante, igual aquela do goleiro do Palmeiras, que ele tira a mão lá no gol do Garro, ele tira o braço mesmo, aí depois ele até assume. Mas eu acho que o Cássio ele poderia ter defendido, mas independente disso, De Paulo, eu acho que as críticas com relação ao Cássio, elas são exageradas sim. Eu entendo muitas vezes a revolta do torcedor, eu entendo que muitas vezes aí o fato do Corinthians ter virado coadjuvante nos últimos tempos possa incomodar bastante gente, e eu também, mas eu acho que existem ídolos, cara, dentro da história do clube, que quando você vai criticar tem que ter, sabe, talvez um freio de mão puxado na crítica. Repito, não que ele não mereça a crítica, mas, cara, é o Cássio, irmão. É o cara que ganhou o que ele ganhou,
Aí tem os números aí. Olha lá, faltam Meio borrado aqui, ó. 98 jogos, tá vendo? Falei 100 jogos, 98 jogos. Vou passar o maior Então, jogador mas- da história. Eu acho que de vez em quando, mano, por exemplo, ó, o Cássio hoje, ele tá pro Corinthians, o que o Marcos esteve pro Palmeiras. O que o Rogério Ceni esteve pro São Paulo. Sim. Eu acho que quando você vai fazer uma crítica com relação a um cara desse, mano, é um rótulo muito pesado, tá ligado? Tomar cuidado, Eu acho que tem que dar uma dosada, ô Motinha. Porque o Corinthians ele tem inúmeros jogadores, ô De Paula, que fizeram histórias no clube e, porra, saíram até pela porta do fundo, num mau momento de futebol apresentado. Eu acho isso daí feio, tá ligado? Eu acho feio mesmo, mas enfim. Ô, mano, vamos- que... Ah, pois não, outro. Eu vou falar outra coisa agora. Posso? Sim, não, só quero... Você me permite complementar? Eu vou deixar, tá? Obrigado. Só um detalhe. Com relação a isso, o Mano falou, né? Do tipo, aquela bola pro Cássio seria defensável no gol que foi anulado contra o Racing. É aquela velha história, né, mano? Que a gente, às vezes, e o Corinthians durante muito tempo fez isso, principalmente na gestão anterior. Trazer jogadores que tiveram uma história com o Corinthians, mas 10 anos mais velhos, 6 anos mais velhos, 7 anos mais velhos. O Cássio, há 10 anos, ele pegaria aquela bola. Só que ele tá 10 anos, 12 anos mais velho. Então, é mais difícil realmente pra ele defender. Não dá pra gente imaginar o Cássio fazendo tudo que ele fazia antes. Mas não deixa de ser um baita no goleiro e de pegar bolas praticamente impossíveis ainda, defendendo o Corinthians. Faz milagre. Né? Olha, vamos Concordo. lá. O Corinthians reduziu o preço dos ingressos, viu, pro jogo contra o Galo. Né? também, O presidente falou Também, ontem, né? também. Que depois das críticas e tal, que era Vergonha. só um teste, né? O Mano não tava aqui ontem. Não funcionou o teste. Ele falou viu, Mano? O presidente tinha falado que era só um teste e tal, que os preços não seriam esses, né? Inclusive ia fazer uma campanha para reduzir os preços aí, né? Inclusive foi promessa de campanha do Augusto, né? Então, e agora parece que tá realmente aí, o Corinthians reduziu o preço dos ingressos para o jogo contra o Galo. Não sei Como se vai todo ser bom só... político, né? É. Ele realiza ao contrário do que promete. E depois não arruma, né? Tenta... Agora, ô, mano, é engraçado, né? Tudo isso porque teve pouco público, né? Ele Não, falou mas que foi por causa do pouco. horário. Ô, seu Bento, uma pergunta pro senhor, seu Bento, e pro Domênico Gato. Quantos torcedores do Palmeiras tinham ontem 28 mil. lá no Allianz Parque? 28 mil. Libertadores da América, 28 mil no Allianz Parque? É. Pois é. A média é 38. Ninguém fala. Aí vai Não, 32. não, sim. O Abel falou. Vai O Abel 30, o puxou Abel a falou, orelha então. da galera. Agora, vai 32 mil na Neoquímica Arena é pouco. 246. Aonde que é pouco? O que é isso aí na tela? De Paulo, aqui é onde você tomou uma picada de pernilongo na cabeça. Pelo amor de Deus, Ele tá velho. parecendo aquele filme, o Megamente. Megamente. Olha o tamanho disso, Olha o dessa jaca, tamanho, velho. velho. Parece o Rui, lateral Olha direito. essa jaca, velho. Dá pra fazer um Essa merchan. No YouTube, nesse preocupação, momento, a gente tem aí que é a isso? situação de momento da cabeça rindo, Danilo? do De Paula. É, ele tá Aí, preocupado com o preço. Ô, mano. Eu te perguntei qual era o seu maior desafio, você não sabia responder. Ele ficou pensando. Eu acho que é desinchar a acho que cabeça. acho que era vergonha de falar sobre o assunto. Nossa, Desinchar a velho. cabeça. Olha, e Mas, vamos falar... mas ó, Malta, então, 32 mil, ô, mano, é pouco porque estamos acostumados a meter 46, 45, 40, mas não deixa de ser um bom público. Mas o recorde ainda Não, foi mas do ô, De Santos, Paula, né? Esse Mas, é- gente, vocês têm que entender o contexto de tudo, né? O Corinthians tá jogando a segunda fase da Copa Sul-Americana, segundo grupo, segundo jogo do grupo. O Palmeiras também, segundo jogo do grupo, acabou de ser campeão. Não, mas ô Domênico, não é O pessoal isso. tem que entender também. Não, tem que entender também que o ingresso tá caro pra cacete. É O cara esse não tem o dinheiro pra real ficar motivo. pagando Todo toda hora jogo. jogo, Mas velho. ô Domênico, no caso do Corinthians aí, vamos lá, por partes. O segundo pior público, que acabou sendo superado agora por esse, De Paula, que foi o pior Ó, tirando nesse essa- ano, que foi um pouco mais de 32 mil, tinha sido contra o Novo Horizontino, pelo Campeonato Paulista, com 39 mil naquele jogo no domingo de manhã. Eu acho um absurdo que a diretoria do Corinthians fez. Porque, cara, na boa, eu sei que precisa pagar arena, eu sei que tem uma conta alta aí, mas você não pode estuprar o bolso do torcedor. Isso é ridículo. O Corinthians ele manteve, De Paula, os preços ali das cabeceiras, tanto na arquibancada norte quanto sul e no leste superior. Houve uma majoração de preço no leste inferior e no setor oeste. Mas, cara, você praticamente lesa
Metade da capacidade do estádio, gente. Se o Corinthians, De Paula, tivesse com o preço que ele praticou no Campeonato Paulista e que ele vai começar no Campeonato Brasileiro, possivelmente nós teríamos aí mais de 40 mil pessoas dentro da arena. E, obrigatoriamente, Domênico, o Corinthians ele teria mais do que 1,9 milhão de renda, que foi o que o Corinthians ganhou nesse jogo pela Copa Sul-Americana. Então é questão de raciocínio lógico, é questão de ter um QI ligando o outro dentro do cérebro. Porque, cara, na boa, se você colocar menos pessoas com um preço elevado de ingresso, você deixa de consumir em lanchonete, você deixa de consumir na loja do clube dentro do estádio. Então, o Corinthians ele tem que parar, De Paula, de ter esse pensamento mesquinha. Cara, você não pode elitizar o futebol e praticamente detonar o torcedor que vai sempre. Ô, De Paula, por exemplo, se você faz isso numa final, eu já sou contrário. Porque, Domênico, o cara que gasta R$40 numa arquibancada, numa média, vamos colocar assim, 40 conto arquibancada. Se ele for em 10 jogos, ele vai gastar R$400. O clube, numa final de campeonato, se ele cobrar R$400 o ingresso mínimo, cara, ele vai tirar esse cara que foi o campeonato inteiro. Ele vai dar chance para aquele cara que não foi em nenhum jogo, que se bobear, tá indo lá mais para tirar selfie e postar pros amiguinhos que ele tá no estádio e pensando já no after, onde vai ser o after depois do jogo, do que de fato torcer pelo clube. Cara, você não pode desprestigiar o torcedor que tá acostumado aí sempre, mano. Isso é ridículo. Isso aí serve não só pro Corinthians, Motinha, como pro São Paulo, como pro Palmeiras, como pro Santos, pra qualquer clube, cara. Tá certo, concordo. E aí, Moto? Vamos falar mais uma coisa aqui importante. Hoje, né, aconteceu uma coisa que todo corintiano tá comentando aí. O Andrés esteve no Parque São Jorge, teve uma reunião com o Augusto, né? Ninguém sabe direito. Todo mundo tá falando que é pra discutir. E o Andrés foi falar sobre até o que tá para ser decidido, né? Os valores, as cotas de TV e tudo. Ele foi dar o know-how dele, não sei o que ele foi fazer lá. Eu, sinceramente, eu não sei. Mas tá todo mundo tá querendo, tá divagando aí o que seria que o Andrés foi fazer com o Augusto. Mano, só rapidinho, mano. Foram 2 assuntos que dizem... então, é isso que eu tô falando. Dizem que foram tratados. Um é a questão do acerto com a emissora, que vai transmitir os jogos, e a outra seria um incômodo por parte dos sócios, que tem muita gente agora associada dentro do clube. Tem muita gente lá, e aí dispensaram certidões de antecedentes, não sei o quê, e tá muita gente dentro do clube. Corinthians, você queria o quê? Dentro do clube. Você quer ter sócio como? No Corinthians, você queria o quê? Estão dizendo isso, estão dizendo que a pauta foi essa. Eu não acredito. Pra mim, mano, o Andrés e a turma dele tá indo lá, primeiro porque deve estourar alguma coisa aí na semana que vem, né? Vai estourar alguma coisa aí da Ernest Young, e outra porque ele não larga o osso, mano. Ele tá lá, é aquela mosca que fica lá. É difícil não largar, não né? sai, mano. Ele não sai, mano. E outra, De Paula, me surpreende muito o Andrés ter ido lá e ele tá preocupado assim com o Corinthians recentemente, porque o próprio Andrés mesmo, ele tinha dito anteriormente, falou, quando eu saí de fato, eu larguei, eu não quero mais saber, chamou Augusto de Pinóquio, e agora tá indo lá tomar cafezinho e tudo mais, é realmente estranho. Agora, com relação aí ao direito televisivo, lembrando, né, De Paula, o Corinthians ele tem o contrato até o final do ano. É claro que o Corinthians, ele, assim como outros clubes, ele tem uma necessidade de estar fechando já a parceria já a partir de 2025, não para falar, já quero estar fechado, tá garantido já o ano que vem. Emissoras querendo transmitir o Corinthians, é evidente que terão, independente de ser a Globo, independente de ser a Band, a SBT ou qualquer canal fechado, ou streaming, enfim. Interesse existe. O grande problema, De Paula, é que se o Corinthians não fechar com ninguém, ele não vai receber a antecipação que os clubes estão recebendo agora. E todo mundo sabe que você receber 60 milhões, 100 milhões para assinar um contrato aí como luva, dentro do que você tem para receber desse montante total, é um dinheiro que pode fazer muita diferença, ainda mais para um clube que tem dívidas no curto prazo aí que vão estourar em breve, De Paula, e o Corinthians não sabe de onde tirar para pagar, né? Mano, aqui é muito assédio, mano. É muito assédio. A mesa do Augusto tá cheia lá de proposta. Tá impossível. O cara não aguenta, mano. Não aguenta. Inclusive, estão falando, De Paula, Sombra e meus amigos, que essa decisão deve sair até no mais tardar a metade da semana que vem. E que o acordo hoje principal seria novamente com a Libra, através da Globo,
Já que, se eu não me engano, acho que foi o Pedro Ramiro que trouxe a informação, dizendo que não teria como a Globo assinar com o Corinthians individualmente, porque no contrato que eles têm aí amarrado com a Libra, consta uma cláusula de que a emissora carioca aí não pode estar se desgarrando do contrato com a própria Libra para assinar individualmente com algum clube pagando qualquer remuneração. O que eu também acho que é até lógico, porque imagina, todos os clubes da Série A que a Libra fechou, Domênico, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Santos, Grêmio, enfim, verem a Globo correndo por fora e falar, não, Corinthians, vem aqui que eu vou te pagar um percentual fora tudo que eu já acertei com o restante. Aí daqui a pouco o Flamengo vai querer fazer a mesma coisa, São Paulo vai fazer a mesma coisa, Palmeiras, enfim. E só pra finalizar, Motinha... Pois não, claro. É rapidinho. Claro. O que acontece? Pelas projeções feitas, quem assina com a Libra e lógico, com a Globo, não tem jeito. Flamengo vai perder em relação ao que ganhava, e se o Corinthians assinar, vai perder em relação ao que ganhava. Não existe outra saída. Gente, não tem adianta. Mágica, né? Porque aquilo que existia antes, com o mínimo garantido, que o grande ganho era o pay-per-view, não correspondia à realidade. Então, o Flamengo ele exigiu um mínimo garantido, que era o dobro do que ele deveria fazer jus na realidade. O Corinthians, a mesma coisa. E foi assinado e aí foi. Só que aquilo que o Corinthians e o Flamengo tinham, assim como o Grêmio também, Sim. era uma coisa irreal que foi assinado lá atrás. Porque quem assinou, se a Globo achou que deveria na época, ok. Hoje não tem mais. Inclusive, esse dinheiro que vai ser colocado... E quem vai perder, o Corinthians vai perder menos que o Flamengo. Quem vai perder é o Flamengo. É o Flamengo. Chupa. E o Landim... Porque na estimativa, Sombra, só um parênteses aí, desculpa, o Corinthians, numa estimativa, ficando em meio de tabela, ele ia ter uma arrecadação de mais ou menos uns 170 milhões dentro dessa projeção. E o acordo que ele tinha com a Globo, acho que girava em um pouco mais de 180. Isso já fixo, independente da colocação no campeonato, que aí seria um prêmio e uma remuneração à parte. Mas o Flamengo superava 200 milhões o contrato com a Globo. Não é. Deixa eu te explicar. O contrato era o seguinte, era 40, 30, 30. Não, esse é o novo, né? Não, calma. Já era 40, 30, 30 pelos direitos de TV fechada e direitos de TV aberta. 40, 30, 30. Ok? Aí... Fora esses 40, 30, 30, o Corinthians ele tinha um mínimo garantido de pay-per-view, se eu não me engano, em torno de 100 a 110 milhões. E o Flamengo, o mínimo garantido em torno de 160 milhões, se eu não me engano. Por isso, esse bolo muito maior na hora do fechamento de contas. O que vai mudar? Agora, pro Corinthians e pro Flamengo, a única coisa que vai mudar é pay-per-view. Não tem mais essa de mínimo garantido pra ninguém. E o pay-per-view vai ser dividido também em percentuais. 40%, se eu não me engano, eu já trago pra vocês aqui porque eu li a matéria. 40%, se eu não me engano, do dinheiro, do bolo, vamos supor, o pay-per-view faturou 100 milhões. 40% é dividido entre todos. E aí 25%, se eu não me engano, é dividido pela base de assinantes do pay-per-view. E o restante é dividido pela posição no campeonato. Entenderam como que é o negócio? Sim. E, feitas essas contas, as projeções, o Corinthians perderia não muito em relação ao que ganhou no ano passado com o que pode ganhar agora. O Flamengo é o que mais perde. E o Landim teria tido muitos problemas para provar isso no Flamengo, mas ele falou, gente, não tem jeito. Politicamente não tem jeito, ou é assim ou não vai ter dinheiro. E aí, como vocês já disseram, o De Paula brilhantemente disse o seguinte, lá no contrato Libra Globo dá. Ou assina com esses moldes, ou não tem contrato com a Globo, não tem como fazer nada por fora. Aí a chance do Corinthians talvez ganhar mais seria aí Liga Forte ou outros interessados. Mas tem uma pressão grande, hein, De Paula, para que a Globo... seja de fato aí a emissora vinculada ao Corinthians aí na próxima temporada também. Você imagina a Globo sem o Corinthians? Ela vai cair a audiência, vai derrubar. Cala essa porra. Vai sim. Sem o Corinthians. Ô, Bobão, quando jogar São Paulo e Corinthians, o Corinthians não... O Corinthians sou mandante, né? A Globo tá preocupada com isso. Já não tá indo bem no Ibope. Eu tenho acompanhado. Você tem acompanhado? O que você tá lendo? Tá muito preocupado. Tititi, você tá lendo? E a pressão dos patrocinadores
patrocinadores que querem estar na Globo e não querem estar nos outros que não dão a mesma audiência. Também, tudo isso. Ô, Motinha, só pra finalizar, surgiu a informação hoje do Thiago Salazar, que é da Gazeta Esportiva. Então, como ele está dizendo aqui, eu vou repassar o que ele disse. O Corinthians tem uma comissão a pagar para um intermediário no caso do patrocínio Master do Corinthians, que fechou o contrato milionário patrocínio Master. Uma comissão de 25 milhões de reais. Essa é a comissão. A comissão de 25 milhões. Mas vai pagar em até mensalmente vezes, 700 mil reais, mensalmente até 2026. Né? E são 25 milhões de reais para uma empresa que intermediou esse contato. Né, entre o Corinthians e a patrocinadora de 360 milhões de reais. Posso fazer um questionamento aqui? Uma coisa meio de idiota minha? Claro. Que é isso, só meio, mano. Normal. Não fala assim de você, não se desmerece. Não, mas é que eu sei que eu sou, às vezes. Não é. Você não é isso, não. Para aí, não é isso, não. Não é isso, não. É muito mais que isso aí. Eu adoro. Eu sei. O que é isso, Domênico? Às vezes não, Mota. Muito mais? Muito mais, Domênico. Não, muito mais. Você O só Mota não é isso, é muito mais que isso. Você tá louco. Você só se faz de ignorante. Vai, vamos lá. Não é, não. Diz assim, um time gigante como Claro. Corinthians, Pois não. São Paulo, Pois não. Palmeiras, Flamengo, precisa de falou do alguém... Mas você não falou o Santos. Você não falou o Santos. falou do Santos também. Não, mas eu tô falando hoje vai, quem e aí, gera, fala do quem Santos gera aí, dinheiro, é meu filho, você quem fala. gera dinheiro, quem... Tô falando Entendi. quem gera muito Defende a dinheiro família, hoje. Entendi. Com esses Lógico, times defendo meu gigantes. filho. Precisa de alguém pra intermediar, apresentar um patrocinador? Deixa eu te explicar. Por exemplo, você pega, nós temos grandes anunciantes na rádio. Sim. Tá certo? Mas, por exemplo, os grandes anunciantes costumam ter agências de publicidade contratadas, as quais são responsáveis por escolher os veículos de mídia. Então, por exemplo, você pega um anunciante muito grande, ele tem lá uma agência que cuida dos interesses desse anunciante. A agência é remunerada. Então, quando você diz que tem aí um intermediário, um interveniente, que seja, pode ser muito bem, às vezes, uma parte que cuida do marketing daquela empresa. Nação corintiana. A mídia, né? Destacando o Corinthians aí. Principalmente o seu quase acerto com a Globo, né? Pode pintar muita grana aí nos cofres do Corinthians. E a preparação do Corinthians para enfrentar o Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro, né? Teve também aí a questão de Cássio, né? Muitos dizem que Cássio tem que ser reserva. Para mim, Cássio tem que ser titular, né? Carlos Miguel, o goleiro reserva do Corinthians, é um grande jogador, não resta dúvida. Mas infelizmente no canto dele, né, pessoal, tem é o maior de todos, né? Cássio é um jogador que é ele e tem outro, né? Principalmente debaixo da trave, né? Carlos Miguel vai ter as oportunidades dele, com certeza. Cabe a ele agarrar, né, com unhas e dentes, né? E o Corinthians fechando esse patrocínio aí, não é patrocínio, né, pessoal? Com a emissora, né? Não vai perder muito o que perdeu ao anos retrasados, né? Até porque esse patrocínio do Corinthians, o que a gente sabe, é que é um patrocínio, não patrocínio, né, pessoal? Direito de transmissões, né? Fechando com a Libra, né, com a Globo. É muita grana, né? Muita grana, né? Apesar que vai perder alguns percentuais, mas todos os times vai perder, né? E a mídia de todo o Brasil destaca o Corinthians. Tem a questão também de André Sanches, né? Apareceu no Corinthians. O que é que será que ele quer? Pois os caras não esquecem o Corinthians, né, pessoal? Não esquece, né? Critica, mama. Tem jeito não. Então sempre lá, né? Com certeza vai aparecer coisas aí, né? Vamos aguardar aí para ver o que é que vem pela frente, né? O Corinthians, a gente sabe que vai enfrentar o Atlético Mineiro, um jogo difícil. Todo mundo colocando o Atlético Mineiro como o grande favorito. Tudo bem, tem problema. A gente espera que o Corinthians jogue a mesma bola que jogou contra o Nacional, né? Faça um grande jogo. Antônio Oliveira não faça aquelas substituições que fez lá no Uruguai e estabilizou o Corinthians, né? Vendo até sofrer o gol. Mas se o Corinthians jogar aquela bola que jogou na quarta-feira, né?
foi na terça, né? Contra o Nacional, ganhando de 4-0. Romero, Yuri Alberto, Fagner. Os caras jogando muita bola. Acho que vai complicar para o Atlético Mineiro, né? Com certeza o Corinthians ganhar uns 3, 4 jogos aí desse início. A mídia já vai ficar com o olho aberto, né? Sobre a questão de favorito, né? Não coloca o Corinthians, deixa de lado, né? Vamos ver até onde vai dar, né? Vamos ver aqui o que a mídia tá falando sobre esse estreia do Corinthians, sobre as notícias do Corinthians, né? Jogadores do Corinthians protestam antes de clássico, né? Corinthians treina de olho no Atlético Mineiro na estreia do Brasileirão, né? Como eu falei, né? Corinthians preparando para a estreia, né? Corinthians esse ano tem tudo para fazer um campeonato diferente do ano passado, né? Ano passado o Corinthians passou muito sufoco, né? Teve muito sufoco ano passado, viu, pessoal? A gente espera que esse ano seja diferente, né? Seja diferente, até porque o Corinthians não merece estar nessa posição, né, pessoal? Quando eu digo nessa posição, é brigando para fugir do rebaixamento. Não existe isso, né? Não existe isso. E é o que a gente espera, né? O Corinthians saia dessa zona de início de campeonato, saia dessa zona perigosa, já pula para frente. Os Antes vão olhar, você escuta o que eu estou dizendo, né? Os Antes vão olhar diferente para o Corinthians, né? O Corinthians, sempre que inicia competições, não dão o Corinthians como favorito, né? Mas isso é bom, né? É bom que a gente sabe, né? A gente sabe que quando o Corinthians não dá como favorito, o Corinthians vai lá e consegue arrancar resultados improváveis, títulos, né? Teve um ano aqui que no futebol paulista colocaram o Corinthians como a quinta força, né? Do futebol paulista. O Corinthians foi lá, conseguiu ganhar o campeonato. Teve um ano do mesmo jeito do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians tem um grupo de jogador, claro, não é um dos melhores, mas também não é dos piores. É um bom grupo. É um treinador que tem um grupo na mão, né? É um treinador que hoje tem um padrão de jogo. Diferentemente de anos anteriores, que a gente começava, não sabia como é que ia ser, não sabia se o treinador ia dar certo. O Corinthians jogava mal, então esse ano está totalmente diferente. A gente espera, né, que o Corinthians faça uma grande temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Quem sabe, no belisca ali, uma Libertadores, e se deixar sonhar, a gente não chega para ganhar títulos, né? É sempre bom ganhar títulos, né? Principalmente quando se fala de competições importantes, né? O Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, né? Vale destacar que o ano passado o Corinthians foi a semifinal das duas, né? Copa do Brasil, Sul-Americano. Eu acho que por um pouco mais de capricho do treinador não fosse Mano Menezes, o Corinthians talvez tivesse conquistado um desses títulos, né? Principalmente a Sul-Americana. Mas infelizmente era o treinador Mano Menezes. Foi um fracasso total no Corinthians, né? A gente esperava que Mano Menezes fosse uma coisa e ele foi totalmente diferente, né? Mas chegou Antônio Oliveira, reverteu, virou a chave. Antônio Oliveira só tem uma derrota no Corinthians, né? Chegou numa sequência aí de derrotas consecutivas de Mano Menezes, deu a volta por cima, jogava um futebol pobre, jogadores criticados, né? Torcida pedindo a cabeça de Yuri Alberto, Wagner, de Cássio, de Maico. E hoje, cara, aí são destaque, né? Yuri Alberto é destaque, Wagner é destaque. Quem mais? Cássio é destaque, né? Então, é sinal que o cara recuperou o jogador, né? Yuri Alberto sempre fazendo gol. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acham aí? Vocês acham que o Corinthians briga por título, briga pela Libertadores, ou esse ano vai brigar novamente pela zona de rebaixamento? Eu acho que não. Esse ano a gente briga por coisa grande, né? Vai ser zona de rebaixamento, vai ser esse sufoco que a gente passou o ano passado, né? Se deixar, quem sabe o Coringão não chega, né? E vale destacar também, pessoal, que o Corinthians é sempre forte nessas competições de mata-mata, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, né? O Corinthians empatou e venceu outro jogo na Sul-Americana. A Copa do Brasil está classificada já para a próxima fase. Então, vamos aguardar. Tudo vai dar certo e o Coringão vai
vai se dar bem nessa temporada, né? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Mas antes, pessoal, se inscreva no canal Bando de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima.